Boa tarde, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde! Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje, a nossa aula será de matemática, certo? E a tia vai mostrar direitinho no livro e corrigir a tarefa da aula anterior, certo? Então, vamos lá! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de matemática da semana passada, certo? A gente iniciou com essa unidade, a quinta unidade, falando sobre mais números. E começamos a falar sobre as dezenas inteiras. Essa atividade, inclusive, foi para casa. Até que tem algumas coisas anotadas aqui, que foi aqui eu tentei explicar para vocês como vocês iriam fazer, né? Vou apagar e vou respondê-las aqui com vocês, para vocês conferirem aí em casa se ficou exatamente desse jeito. Mariana comprou para sua loja 8 caixas com 10 potes de geleia. Quantos potes de geleia ela comprou? Então, o que era que vocês deveriam ter feito aqui? Ó. Aqui eu vou colocar 10. Deixa eu mudar a cor, né? Que essa cor tá muito clarinha. Vamos aqui. Vou apagar, vou fazer de novo, certo? Vamos aqui. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Aqui já tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Mas são 8 caixas. Aqui a gente só fez o equivalente a 5 caixas. Vamos continuar. Mais 10. 6, né? Mais 10. 7. Mais 10. 8. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Temos 8 caixas com 10 potes de geleia. Então, no total, quantos potes de geleia ela comprou? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80. Então, o resultado desse é 80. Quantos potes de geleia ela comprou? 80 potes. Na segunda questão diz o seguinte: Ricardo tem uma coleção de 4 dezenas de chaveiro. Quantos chaveiros ele tem? A gente vai fazer aqui da mesma forma. 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Não são 4 dezenas? Então, 1, 2, 3, 4. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, quantos chaveiros ele tem? 40 chaveiros. Então, Ricardo tem 40 chaveiros. Logo, essas duas seriam a resposta das questões que ficou para responder, né? Vocês responderem aí. E hoje a gente vai começar falando sobre números até 99. Observe a imagem a seguir e responda: quantos animais estão representados nessa imagem? Quantos animais? Aqui a gente tem os animais. Deixa eu botar uma mãozinha aqui, que é melhor do que eu estar colocando a minha, né? Ó, aqui. Aqui são os animais.
Para ajudar a encontrar a resposta, você pode agrupar em dezenas para facilitar a contagem. E o que é agrupar? Agrupar significa reunir em grupo. Tem aí nessa partezinha aqui, ó, em azul. Reunir em grupo, certo? Então, vamos lá. Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Então, logo aqui, a gente possui 47 animais, né? Aí, o que foi que fez? O que foi que o livro já fez? Ele circulou, vocês observam aqui que ele circulou de 10 em 10. Ou seja, ficou 1, 2, 3, 4 grupos circulados, né? 4 grupos com 10. E os 7 aqui sozinho, porque eles não formam 10 para a gente poder circular. Então, não formam uma dezena. Logo, a gente percebe que 1, 2, 3, 4 significa 4 dezenas e 7 unidades. E foi representado aqui, ó. Aqui ele pede para você dizer grupos de 10 dezenas. Quantos grupos com 10 dezenas? 1, 2, 3, 4. A gente vem, ó, e coloca 4 grupos. E aqui, quantos grupos, sem grupo de 10? Quantos ficaram sozinhos? 7. E no total aqui, 47. 47. Não é assim? Ele mostra aqui no material dourado, ó. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4. As dezenas é aqueles palitinhos, né? 1, 2, 3, 4. 4 dezenas. E quantas unidades? Quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele representou aqui o 47 no material dourado. E no ábaco? No ábaco, ele representou D de dezenas com 1, 2, 3, 4. Vocês observam aqui que possui 4 azuis. E unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades, representando com o roxinho, certo? Passando a página, a gente tem aqui. Há quantos adesivos na cartela a seguir? Quantos adesivos a gente tem na cartela? Lembrando que se o livro deixou circulado, então ele já está dizendo que ali é um grupo com 10, né? Então, e se ele deixou sem estar circulado, como esses aqui de baixo, ó. Ele está dizendo que são os que ficaram fora das dezenas, né? Fora do grupo de 10. Do lado, ele pergunta o seguinte: os grupos de 10, ou seja, as dezenas, quantas são? Vamos ver quantas ele circulou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vem aqui e bota o 7. E sem grupo de 10, ou seja, quantas unidades? A gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Logo, aqui embaixo, o número que vai ficar é 75. Logo, a pergunta é a seguinte: há quantos adesivos na cartela a seguir? Quantos adesivos? A gente achou o resultado. Qual foi? 75. Então, possui 75 adesivos na cartela. Representando no material dourado, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 o quê? 7 palitinhos, ou seja, 7 dezenas, que foi o que a gente encontrou aqui. E representando com os cubinhos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? 5 unidades, que foi o que a gente encontrou aqui. Então, vai dar esse resultado também. No ábaco, ele colocou no lugar das dezenas. Quantos azulzinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, que foi o que a gente encontrou. E no lugar das unidades, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente também encontrou. Logo, a gente respondeu corretamente. 75 adesivos na cartela. Olhando essa parte aqui de baixo, veja como podemos representar a maior quantidade com dezenas e unidades. A maior quantidade que a gente consegue usando dezenas e unidades é o número 99. 99. Então, aqui, nessa cartela, a gente tem 99 adesivos. Vamos conferir? Vamos ver quantos ele circulou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, o quê? Dezenas, né? Que são 9 grupos com 10 cada um. Então, 9 dezenas. E as unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Então, dá 99. Ele representou aqui também no material dourado. Vamos ver quantos palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ou seja, 9 dezenas. E os cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Então, 99. Vamos olhar aqui no ábaco. Os azulzinhos ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no lugar das unidades, esse roxinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 também. Então, 99. Nessa parte do desafio, ó, a gente tem o seguinte. Qual a diferença entre usar o ábaco e usar o material dourado para representar as quantidades de adesivo? E aí, qual é a diferença de usar o ábaco para usar o material dourado? No material dourado, a gente vai usar palitos e o quê? Cubos, não é? Palitinhos e cubos. É assim que a gente usa o material dourado. Sendo que os palitinhos, eles vão possuir 10, o quê? Unidades, 10 cubinhos. Então, cada palitinho desse será a dezena. E os cubinhos serão as unidades. No caso do ábaco, que é esse aqui do lado, a gente vai fazer como? As dezenas, a gente vai representar com uma cor e as unidades, a gente vai representar com outra cor. Então, a diferença do material dourado para o ábaco é esse. No material dourado, a gente vai usar cubinhos e palitinhos. E no ábaco, a gente vai usar cores diferentes para representar as dezenas
e para representar as unidades, certo? Passando aqui, a gente tem um jogo rápido, que vai ficar esse jogo rápido para vocês responderem em casa. Ó. Jogo rápido possui 3 questões. Qual o número de 2 algarismos em que a soma deles é igual a 1? E aí? Qual é o número de 2 algarismos em que a soma deles é igual a 1? No 2, quais são os números de 2 algarismos em que a soma deles é igual a 3? E no terceiro, qual é a maior soma possível entre algarismos de 2 ordens? Dê para vocês entenderem? A tia vai dar um exemplo. Se eu tivesse colocado ali, qual o número de 2 algarismos? Quais são os números? Quais os números de 2 algarismos em que a soma deles equivale a 4? A gente poderia citar várias. Por exemplo, um número que a soma desse igual a 4. A gente poderia representar aqui. Eu vou colocar aqui do lado um exemplo, né? 13. O número 13. Por que o número 13? Porque se eu for somar 1 mais 3 não vai dar igual a 4? Então, é isso que ele quer saber. Outro número que poderia dar igual a 4. Deixa eu apagar. 22. Porque 2 mais 2 não vai dar igual a 4? Então, é isso que ele quer saber. Qual o número de 2 algarismos em que a soma deles é igual a 1? 2 algarismos quer dizer que um número que possui 2, vamos dizer assim, um número que possua 2 números, entendeu? Como eu dei o exemplo aqui, se aqui fosse 4, quais são os números de algarismos em que a soma deles é igual a 3? Então, se aqui dissesse que fosse igual a 4, aí eu ia representar todos. Por exemplo, que desse igual a 4. Deixa eu botar mais pra cá. Vamos dizer que aqui fosse 4. Eu ia colocar o quê? O 13, que eu falei. Deixa eu tentar apagar e fazer de novo. Vamos lá. O 13, que 1 mais 3 ia dar igual a 4. Qual seria o outro? 22. Que 2 mais 2 também seria igual a 4. Outro, 31. 3 mais 1 seria igual a 4. E outro número, 40. Que 4 mais 0 também seria igual a 4. Então, esses seriam os números de 2 algarismos em que a soma ia dar 4. Mas aqui eu quero saber os números de 2 algarismos em que a soma vai dar igual a 3. E aqui eu quero saber qual o número, que no caso é um só, em que a soma dos algarismos vai dar igual a 1. Certo? Na terceira, qual é a maior soma possível entre algarismos de 2 ordens? E aí, o que foi que a gente viu na página anterior? Qual era o maior número que a gente viu na página anterior? Esse maior número será o número com a maior soma, certo? Aí vocês colocam ele aí. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje fica por aqui. O número 100 a gente vai ver na próxima aula, certo? Esse assunto. Espero que vocês tenham entendido essa parte daqui, ó, que a tia explicou. Que quando a gente tem um número grande, a gente separa
circulando de 10 em 10, como a gente já viu, né? A gente já viu isso. Que a gente tem um número grande, aí a gente conta 10, circula, conta mais 10, circula, conta mais 10, circula. Porque os que tiver circulado vão ser as dezenas, e vocês vão colocar aqui na parte das dezenas. Os que ficarem de fora, ou seja, os que não dá para completar 10, vão ser as unidades, e vocês vão colocar aqui. E esse mais esse, quando juntar, vai dar o número total, para você não precisar contar de um em um aqui. Então, o número total será o quê? 75. Nessa parte aqui, o número total foi esse aqui, ó. Tá aqui, que círculo certinho, né? Vai ser 75, viu? Então, sempre que o número for grande, como a gente viu, esse aqui é enorme, né, pra gente contar de um por um, ó. Então, a gente circula de 10 em 10, que é para poder chegar ao resultado. Então, os que puderam ser circulados, deu o total de 9. Então, 9 conjuntinhos desses com 10, ou seja, 9 dezenas. E quantas unidades? Ou seja, quantos ficaram de fora de ser circulado? 9. Então, o resultado, 99. E a diferença, que foi essa parte do desafio aí embaixo. Qual foi a diferença? Qual a diferença do ábaco para o material dourado? No material dourado, a gente representa as dezenas com os palitinhos e as unidades com cubinhos. No ábaco, a gente representa as dezenas de uma cor e representa as unidades de outra cor. Certo? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau!